De volta para o segundo bloco de Sobriedade, sim, hoje com Fernando Nalim, que é de Catanduva, mas está nos contando a história da sua vida. Fernando, que, como eu disse, é filósofo, é teólogo, é psicanalista, escritor, pregador e também o fundador da Missão Amor Eterno. Ele está contando da vida dele e aí ele falou que o que foi muito marcante para ele foi o fato de uma namorada que ele teve e que fez com que a tua vida mudasse o rumo, é assim? É isso. Como eu disse no primeiro bloco, até então a dependência ela não provocava em mim um desejo de mudança, porque eu conseguia lidar com a situação mesmo, mas essa situação é assim. Os nossos relacionamentos eram relacionamentos abertos, né? A gente era aquela vida noturna, a loucura da vida noturna, né? Então eu me relacionei com uma moça há alguns meses, né? E ela morava sozinha, ela era filha adotiva. Isso tudo era em Catanduva ou tudo em Piracicaba? Tudo Piracicaba tudo ainda, Piracicaba, tá. Tudo lá. Tá. E ela era filha adotiva de um empresário da cidade, então ela morava sozinha. Então nós nos relacionávamos até pela facilidade de eu poder guardar as minhas drogas na casa dela e a gente ter uma vida sexual liberal, né? Então nos relacionamos há quase um ano. Sei. Mas a nossa vida era de muita briga, porque não tinha uma fidelidade. O mundo da droga, do crime, da violência. E nós nos separamos e a gente nunca mais tinha se visto. Né? Ficamos um tempo sem se ver. Aí eu fiquei sabendo, através de comentários, que ela tinha falecido. Ela ficou sabendo que a pessoa faleceu. Eu falei, não fiquei sabendo. E um dia na minha casa, eu recebi um telefonema do pai dessa moça, né, que ele me conhecia, dizendo que ele queria conversar comigo, que ele tinha algo para me entregar. Né? E na época eu até brinquei, falei assim, puxa vida, eu acho que eu vou receber uma herança, né? Porque ela era filha única. Falei, nossa, eu acho que eu ajeitei a minha vida. E nesse dia o chofer dele foi na casa dos meus pais até então, buscar-me, né? Me buscar, e eu fui. E eu saí brincando, falei assim, né? Tô indo resolver minha vida, né? E eu entrei na casa daquela pessoa, ele estava sentado numa mesa de vidro, eu sentei no outro canto, assim, e o envelope na mesa, falei assim, é comigo mesmo? É comigo mesmo, ajeitei. Ele falou, olha, eu tenho um presente para te dar, e ele deslizou na mesa de vidro, assim, e bateu, parou aqui no meu peito, falou, mas não abre não, deixa eu ter essa honra de falar. Aí está o laudo da morte da minha filha, ela morreu de soro positivo, e provavelmente você é o próximo. Meu Deus! Assim, na lata. Assim, na lata, com um sentimento de ódio, porque todas as vezes... Como se fosse assim, tomara que você tenha também, porque todas né? as vezes que eu ouvi o nome dele, era de quando ele mandava a polícia atrás de mim. Entendi. Entendeu? Porque ele não admitia, né, que eu estava fazendo mal para a filha dele. Né? Então, todas as vezes que eu escutava alguma situação assim, é porque o fulano que pediu para vir. E foi bem assim. Ele falou assim, eu vou ter o prazer de te enterrar também, como eu enterrei minha filha. E naquele momento, Mônica, o chão saiu. Entendi. Você não tinha nem coragem de abrir o envelope? Não, eu não abri o envelope. E eu perdi o chão, e eu levantei, ele falou, peraí que eu vou mandar levar. Eu falei, não precisa levar não, que eu vou. E para mim sair do centro até no bairro onde meus pais moram, eu passo em cima do rio Piracicaba. E naquela época o rio tinha água. O rio de Piracicaba. Né? Tinha muita água. E aquele envelope eu joguei, sem abrir. Eu joguei e pensei comigo, falei assim, quando eu tiver mais coragem eu venho e me jogo também. Porque eu falei, agora acabou tudo. Porque nos anos 80, nos anos 90, quando você ouvia falar que alguém estava com AIDS, 2 meses estava morto. Era fatal. 2 meses era fatal. Eu falei, pronto, acabou tudo. E eu voltei para casa, né? E ali foi os 5 anos de dependência química. Ali eu me tornei independente. Ali eu me entreguei. Entregou de vez. Ali eu me entreguei porque eu achava que eu não tinha mais sentido. E me fala uma coisa, você não teve coragem de fazer o teste? Não fiz o teste na época, não contei para ninguém. Não, mas eu chorava muito porque eu tinha um sonho, o sonho de família. E esse sonho já começou... Você queria realizar a sua família. Eu queria ter uma família. E esse sonho já começou a não ser mais sonhado, porque eu falei, puxa vida, soro positivo... Até então você não tinha começado a namorar a sua esposa? Não, nada. E aí foi esses 5 anos, aí eu perdi a moto, o carro, eu voltei a andar de bicicletinha e
uma vida só de dependência, gastava muito empréstimo, chegou uma hora que as portas se fecharam todas para mim, eu não tinha mais nada. O que você ganhava não era suficiente para te manter Não, nessa época eu não estava ganhando já nem mais trabalhava nada, mais. não estava mais ganhando nada, Entendi. Aí foi teu fundo de poço mesmo. Foi fundo de poço, eu entrei num estado de depressão profunda, né? Eu já era tímido, mas aí eu me fechei de vez mesmo, e foi a época que a minha mãe sofreu mais. Né? E aí eu comecei a rever tudo que tinha acontecido comigo. E aí eu tive a oportunidade de eu conseguir um trabalho daí, e eu fui trabalhar numa empresa lá em Piracicaba. E nessa empresa tinha um moço que era o meu encarregado, e a vida daquela pessoa, Mônica, ela me incomodava, o menino. Porque ele rodava turno, ele revezava turno, ele fazia faculdade, então ele modificava horários para fazer faculdade, ele fazia aula de inglês, ele fazia aula de guitarra, ele namorava. Não, e dava risada. Eu falava, misericórdia, como que pode um trem desse? E eu só venho aqui para trabalhar 6 horas e não consigo, porque eu preciso. E eu não consigo rir. E um dia eu cheguei nele e falei assim, rapaz, como que funciona isso? Qual o segredo? Que droga você usa? me apresenta, porque, meu Deus do céu, porque essa eu não conheço. E aí ele falou assim, aí ele começou a me convidar. Vai um dia lá conhecer a gente, eu toco na paróquia tal, lá em Piracicaba. Olha que ele começou a falar de igreja, eu falei, para parar. Deixa quieto, foi bom te conhecer. E ele insistiu algumas vezes, ele me convidava, não que insistia, mas ele me convidava. E um dia eu falei para ele assim, posso pedir um favor? Não me fala de Deus. Não me fala de igreja, eu não quero saber de religião, não mexe mais comigo nisso daí. E ele percebeu que eu fiquei bravo, que eu me irritei, e ele respeitou. Mas tudo bem. Mas continuava feliz. Não, e ele feliz. Não, ele feliz. Né? Ele escutando as minhas broncas, feliz. Falei, meu Deus. E a minha mãe sempre, eu fui muito amigo da minha mãe, mas muito amigo mesmo, sabe? A minha mãe, eu que era o companheiro dela, onde ela precisava ir. E um dia ela me convidou. Ela falou assim, filho, vai ter aniversário, um casamento da filha de uma prima de 2º grau, não sei das coisas. E foi. Você não leva a mãe? Eu falei, levo. E nessa época eu já tinha conseguido um Fusquinha. Já estava melhorando. Já tinha saído da bicicleta. Já estava no Fusquinha, né? E fomos nesse casamento. Então, peraí que eu vou pedir para você falar já, porque a gente vai dar um intervalinho e volta para saber o que aconteceu nesse casamento. Até já.